Boa tarde a todos e todas. É um prazer a gente estar junto de novo nessa quarta-feira à tarde, né? Para o nosso sexto encontro e esse do nosso curso sobre memórias indígenas do Seridó e do Sertão, né? Que é uma iniciativa dos programas de pós-graduação em História do Sertão e em Antropologia Social, com a colaboração do Museu Câmara Cascudo e o apoio do Programa Caravana Cultural da Pró-Reitoria de Extensão. Para esse sexto encontro, né, a gente vai falar da memória indígena e das práticas educativas e de educação escolar indígena. E, para isso, a gente vai chamar, né, para coordenar os trabalhos, o Luiz Catu, que é potiguara, que é coordenador do Museu Manuel Serafim Soares Filho, né, BIFA, do Catu dos Euletérios, em Canguaretama. É Canguaretama, não é isso? Também professor de educação indígena, né? Lá no Catu. O professor Glebson Vieira, que estava previsto, não vai poder participar, né? Se ele conseguir, a gente vai conversar com ele. Luiz vai coordenar os trabalhos, né? E para a conversa, a gente vai também conversar com o Reginaldo Canindé, que é mestrando em antropologia pela Unilab e pela UFC, e também é professor da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos, em Aratuba, no Ceará, né? Bem-vindo, Reginaldo, na terra dos Potiguara, né? Mônica Freitas, que também é professora de letras, e que está agora cedida para a FAPERN, né? E, finalmente, o José Ricardo, que é mestrando em artes, que é professor também de artes e teatro, e é coordenador da educação indígena em São Gonçalo do Amarante, aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, é um prazer estar com todo esse povo bem animado, tem muitos assuntos pela frente, e eu vou passar a palavra para Luiz Catu para nos coordenar essas palavras. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Gratidão, Julie, gratidão por esse espaço, por esse momento de estar junto, né, nesse encontro, né, nesse sexto encontro muito importante, que trata de um tema a qual eu, né, tenho participado ativamente aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é a educação escolar indígena, né, e o sexto encontro, né, tem como tema memória indígena, práticas educativas e educação escolar indígena, né, tem tudo a ver com a luta de resistência dos povos indígenas do Rio Grande do Norte, que tem como base, como um dos princípios que nós acreditamos, que essa educação específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, comunitária, é a base, né, e ela é um dos elementos importantíssimos para nós rompermos e quebrarmos invisibilidades, quebrarmos estereótipos e conseguirmos chegar a espaços a qual a historiografia oficial, durante muito tempo, nos apagou. Então, essa educação é a porta para esse desafio, para rompermos essas barreiras. E a felicidade maior ainda, né, tá com pessoas, né, que vão aqui falar um pouco das suas experiências, dessa realidade no estado do Rio Grande do Norte e, claro, né, fazer uma ponte aí Nordeste Brasil, falando dessa resistência dos povos indígenas, em específico com a educação escolar indígena. Na aldeia Catu, a qual sou cacique potiguara, nós temos, né, a primeira escola indígena do Rio Grande do Norte. Essa foi a primeira escola indígena legalizada, registrada, com a portaria para funcionamento
do Estado. Ela é pioneira na educação escolar indígena no Rio Grande do Norte, que é a Escola Municipal Indígena João Lino. Eu sou professor nessa escola, da disciplina de Etno-História, é uma das disciplinas específicas que foram criadas aqui no Estado, né, em específico na aldeia Catu, para tratar diretamente, né, a educação escolar indígena, como outras disciplinas que nós temos, jogos e brincadeiras indígenas, que está atrelada à educação física, e também, né, a questão do ensino bilíngue, que está aí na língua tupi, no tupi antigo. A escola João Lino, ela é pioneira nessa educação específica e diferenciada. E nós temos também na aldeia Catu, a escola Alfredo Lima, a escola municipal indígena Alfredo Lima. Como a aldeia Catu está entre dois municípios, que é Goiânia e Canguaretama, tem duas escolas, uma funcionando pelo município de Canguaretama e outra pelo município de Goianinha. Ela também oferece educação escolar indígena, está com umas disciplinas específicas também sendo aplicadas, não conseguiu ainda uma portaria como escola indígena no estado, mas já está no Educacenso, do MEC, como escola indígena e faz todo um trabalho específico, diferenciado, intercultural, bilíngue da educação escolar indígena. É uma satisfação, né, estar aqui juntamente, né, com todos, e espero que possam aproveitar esse momento. E agora eu gostaria, né, claro, para que esse bate-papo possa seguir, né, e depois as pessoas possam também, né, interagir conosco, eu convido o companheiro Reginaldo Canindé, né, para dar continuidade a essa temática tão importante. Reginaldo, é com você. Satisfação e fique à vontade. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né, que estão presentes nesse momento. E assim, como eu né, já fui apresentado, sou professor, né, da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos, aqui no município de Aratuba, né, e também tenho algumas outras afinidades, né, no que se refere a algumas escritas, né. Então, eu também sou escritor, né, escrevo algumas coisas em literatura, né, tanto alguns poemas como também literatura de cordel, né, algo também que eu gosto e que eu trabalho, né, algumas vezes eu faço algumas produções. Então, eu trouxe aqui apenas para a gente iniciar, né, falando um pouco sobre o curso, né, agradecer já de antemão toda a equipe, né, pelo convite e por estar fazendo essa conexão, né, do estado do Ceará com esse curso que eu já tenho participado, né, também das outras aulas, e a gente percebe o quanto é rico esse processo, né, que a gente vem trazendo no decorrer desse curso. Então, eu diria o seguinte, bem rápido aqui, antes da fala, né, realmente sobre a temática de hoje, eu diria o seguinte: memória indígena e prática, falando de educação, na serra, no litoral, na região do sertão, momento de alegria, também de colaboração. Aqui com José Ricardo e Mônica Freitas também. Estamos aguardando o Glebson, acredito que ele vem. A aula vai ser sucesso com todo o público que tem. Então, a gente agradece mais uma vez e ressalta a importância, né, desse curso realmente para essa nossa atualidade, né, porque a gente vem vivendo, porque a gente vem passando. Né, e como o Luiz já falou, né, o processo de educação escolar indígena, ele tem muita referência, né, não é muita referência não, basicamente é um ponto essencial no processo de luta e resistência de nós como povos indígenas, né, do estado do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Né, aqui principalmente na região Nordeste, a gente sabe que a gente passou por esse longo processo, né, realmente de colonização, né, sofremos muito no decorrer de todo esse período, e a gente ainda sofre com tudo isso que a gente vem enfrentando cotidianamente. E a educação escolar indígena, ela se destaca exatamente nesse processo de luta e resistência. Né? No estado do Ceará, nós temos aí 14 etnias, né, 14 povos que são, de uma certa forma, né, reconhecidos. Existem outros também que estão em processo de formação, né, de organização social,
e com isso a gente tem a educação escolar indígena, né, no estado, né? São aí várias escolas, cada povo, né, possui a sua organização própria, a sua organização específica com relação à educação escolar indígena. Temos nesse percurso, né, algumas formações que foram dadas, né, aos professores indígenas do estado do Ceará. Com isso nós temos referência do magistério indígena, que foi, né, já tivemos duas etapas, tivemos 2 turmas de magistério indígena, e se destacando também com isso os cursos de licenciatura específica, né, que são direcionados para as populações indígenas. No caso, no estado do Ceará, nós temos também, né, essas conexões, né, que são esses cursos de formações que também são bastante importantes para a organização, né, das comunidades, enquanto acredito que realmente formação também para os nossos próprios professores indígenas, e através também das cotas, né, que vêm sendo ocupadas a cada dia pelos indígenas, né, basicamente de todo o Brasil. E a gente vem vendo esse grande crescimento no que se refere a esse processo de formação, né? Especificamente no que se refere, né, à educação escolar indígena, nós temos que pensar e refletir realmente na educação escolar indígena que a gente tem, na educação escolar indígena que a gente quer, e na base, né, da formação que nós temos que ter como base para os nossos curumins, né, os povos indígenas, através, como nós temos garantido na própria legislação, né, tanto na própria Constituição, como na própria LDB, como através de outros decretos, né, nós temos essa especificidade, né, de se organizar. Temos essa liberdade, de uma certa forma, entre aspas, aí, de organização, né, no que se refere à educação escolar indígena. E a gente parte do pressuposto que a educação escolar indígena ela é a base, né, então ela deve ser feita, ela deve ser praticada de acordo com os costumes de cada um dos nossos povos, de cada uma das nossas comunidades, né, tendo aí também como foco principal as nossas próprias lideranças, né, os guardiões das nossas aldeias, que são elos e pontos, né, fundamentais nesse processo de luta e resistência. Muitas vezes a gente pensa, né, em 2 contextos, que é quando a gente reflete sobre a educação indígena e a educação escolar indígena, né, que são 2 coisas que elas se interligam, mas também há uma diferença nesse percurso, né? Nós temos uma educação indígena, que podemos dizer que ela é aquela educação básica mesmo, né? Que as crianças elas aprendem no cotidiano da aldeia, ela aprende com o pai, ela aprende com a mãe, com os avós, e temos também esse percurso da educação escolar indígena. Então, a gente tem que compreender de uma forma bem clara que as 2 elas se complementam, né? Nós não podemos trabalhar uma educação escolar indígena sem uma educação indígena, né, sem os nossos alunos compreenderem realmente a importância do território, né, em si, do território em geral, para a própria comunidade, para a sobrevivência deles próprios e das futuras gerações. Então, no contexto da educação escolar indígena, já trazendo aqui para o povo indígena Canindé, né, nós temos uma base organizacional muito boa no que se refere ao nosso processo de educação escolar indígena, né? E o que é importante também é fazer com que seja compreendido que a educação escolar indígena ela não se resume a uma escola, ela não se resume a um prédio, ela não se resume a, digamos, uma instituição, né? A escola, como um processo de formação, para nós, povo Canindé, ela abrange todo o território, toda a aldeia, toda a comunidade, né, fazendo essas conexões com todos os pontos. Então, a educação escolar indígena, né, os professores, dentro do seu processo de ensino-aprendizagem, com os alunos, então, eles passam por todas essas conexões, que vão desde o aluno dentro da sala de aula, né, aprendendo de uma certa forma a parte teórica, mas também no entorno, dentro da própria aldeia, né, conhecendo o território, conhecendo os limites, conhecendo as caças, conhecendo o modo de vida, né, dentro desse contexto educacional.
né? E com isso a gente traz as próprias disciplinas, né? Então, assim, para nós, como povos indígenas, nós conseguimos compreender e conseguimos fazer também com que todo o espaço da comunidade, todo o espaço da aldeia se torne uma escola, né? Um local de aprendizagem. Então, meu aluno, ele pode aprender matemática dentro de uma sala de aula, mas ele também pode aprender matemática lá no roçado, né? O professor pode levar essa turma, esses alunos para o roçado e fazer lá uma aula, que com certeza ela vai muito além, né, do que se ensinar com o giz ou com o quadro branco ou com um pincel branco, né? Então, na prática, a educação escolar indígena ela vai muito além, né, desse espaço restrito dentro de uma sala de aula. Então, o processo, né, de educação escolar indígena ele é bem amplo, porque nós podemos, sim, englobar todas as disciplinas dentro do nosso contexto histórico, né, mostrando também, né, que são disciplinas fundamentais também, que é até a questão da nossa própria história, né, quem escreveu a nossa história e como nós, povos indígenas, né, reescrevemos ou interpretamos essa história que é posta nos livros didáticos, né, que a gente ainda percebe muito essa própria questão dos estereotipos, né? O índio tem que ser desse formato, é como se o índio fosse, no caso, um modelo, né, a ser seguido, um modelo padrão. Então, assim, essa aqui é a forma de um indígena do Nordeste, né? Essa aqui é a forma do indígena, né, das regiões mais distantes do Brasil. Então, assim, é como se tivesse nesse contexto um modelo, né, uma forma. Então, assim, é interessante, né, nesse processo de educação, exatamente a gente mostrar que essa não é a realidade, né? O que a gente vê nos livros didáticos de hoje não é a realidade, né? E, assim, nós, povo Canindé, nós somos, como eu já falei, nós temos uma estrutura organizacional, né? Também somos divididos em 2 municípios, existe o povo indígena Canindé de Aratuba e o povo indígena Canindé de Canindé, né? Então, nós estamos aí também em 2 municípios. Né, nós, do povo indígena Canindé de Aratuba, nossa escola, né, ela se inicia o processo de educação escolar indígena em 99, né, com turmas de educação de jovens e adultos, no início, e daí a gente parte, né, mais para uma questão referente à educação das nossas crianças. Né, a gente passou a perceber também o quanto essas crianças sofriam nas aulas, né, nas escolas do próprio município. Então, a gente passa a se organizar em 99, com essa organização, mas realmente de turmas, professores trabalhando de forma voluntária, e nesse percurso a gente ganha o reconhecimento do Estado, né? A nossa luta aqui como reafirmação étnica se inicia em 95, com a abertura também do Museu Indígena Canindé de Aratuba, tendo como referência o nosso museu, é o 2º museu indígena do Brasil e o primeiro do estado do Ceará, é o Museu Indígena Canindé, e com esse processo em 99, a educação escolar indígena do povo Canindé ela passa a se tornar realidade, né? Então, a gente vai com isso, nos processos de formação de professores também, e assim, sempre trabalhando nesse contexto, como eu falei, né? De uma forma que abrange toda a comunidade, e de forma que essas disciplinas, né, convencionais, como a gente costuma chamar, elas se enquadrem também dentro do nosso próprio processo de reafirmação étnica, né? Então, como é que isso, né, se entrelaça e como a escola trabalha nesse contexto? Então, hoje a escola, no ano de 2005, a gente ganha, de uma certa forma, também um prédio, né, depois também de muita luta, né, que nada é fácil. É interessante ver um prédio hoje, mas o processo em que a gente passou lutando por esses espaços, né, realmente são espaços de luta e muitos difíceis, né, de serem conquistados. E em 2005 a gente conquista um espaço para os nossos curumins, né, para os nossos alunos estarem estudando. E juntamente com isso, né, também surgem as formações, o magistério indígena e outras formações, né, como o Pitacajá, que foram cursos ofertados, também conseguidos, né, com a Universidade Federal do Ceará, que são cursos interculturais indígenas, exclusivos para os professores indígenas. E aí, depois dessa construção da escola, as outras batalhas também foram, né, vencidas com relação à organização da escola, né, a criação de um projeto político-pedagógico que realmente, né, seja, como a gente costuma dizer, seja a cara da escola,
né, com um calendário, né, pela legislação, dentro dos nossos direitos também, com um calendário específico e diferenciado. A gente ainda luta muito com isso, né, referente a esse calendário que a gente faz todos os anos, porque sempre acontecem outras coisas, né, e às vezes querem impor um calendário que nós não aprovamos, né, tendo também as nossas datas e as nossas referências, né, no decorrer do ano. Então, com esse processo, a gente, no ano de 2013, conclui a primeira turma de terceira série do ensino médio. Então, hoje nós ofertamos da educação infantil a terceira série do ensino médio. E até um trabalho que eu fiz recentemente, ele mostra exatamente esse processo que os nossos alunos têm, né, chegando às universidades. Então, hoje nós temos aí, né, uma grande quantidade de alunos que saem da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos direto para as universidades públicas. Isso também vale ressaltar que o acompanhamento da escola, né, a sistemática da escola referente ao acompanhamento, ela também contribui muito. Então, assim, nós pegamos os nossos alunos e entregamos na universidade, né, através disso, dando todo o apoio que a escola pode dar com referência até mesmo a esse processo, né, do Enem, do SISU, de alguns outros editais específicos também, fazendo esse acompanhamento para os alunos, né, desde a educação infantil até o ensino médio, e a gente ainda, né, fazendo esse apoio, esse acompanhamento até chegar na universidade. Então, a escola hoje ela é bem estruturada, como eu falei, né, já credenciada, né, há muito tempo a gente está credenciado, né, pelo Conselho de Educação, tendo nosso político pedagógico, nossa grade curricular, e a escola hoje, né, ela continua, então, recentemente ela foi reconhecida novamente, né, que a gente sempre tem que estar fazendo essas atualizações, e assim, todo o processo dos alunos é feito dentro da escola indígena, com ênfase também, né, para finalizar minha fala devido também ao tempo, essas conexões que a escola tem. Então, aqui não é só a escola indígena, o Museu Indígena Canindé, ele é um braço da escola, a Associação Indígena Canindé é outro braço da escola, as lideranças fazem parte, né, desse processo educacional, realizando palestras, realizando momento com os alunos, né, até mesmo agora no processo de pandemia, nós tivemos várias lives, vários momentos, né, com as lideranças, né, fazendo com que esse fluxo, de uma certa forma, ele continue, né, com as lideranças próximas da escola, daí contribuindo em todo esse processo. Então, eu acredito que, por enquanto, né, essa era a minha fala, né, um pouco rápida, e aí a gente fica, né, aguardando aí as possíveis perguntas que possam surgir no decorrer da nossa aula de hoje. Perfeito, perfeito. Esse passeio, né, pela um pouco dessa memória da educação escolar indígena, né, dessa vivência de resistência da educação escolar indígena no Ceará, foi um aprendizado, né, muito grande. Eu acho que a partir daí a gente consegue ter uma noção, né, dessa realidade, fazer uma ponte do que é esse contexto, dessa educação específica, diferenciada, dessa ligação entre como, associações, entre lideranças, entre museu e escola, né? Essa ponte, essa ligação que faz essa educação ser, né, específica e ser diferenciada. Para dar continuidade a esse debate, esse bate-papo, eu convido agora Mônica Freitas, né, ela também é Tapuia Paiacu, do estado do Rio Grande do Norte, e da FAPERN. Mônica, é com você. Boa tarde, Luiz, né? Boa tarde aos alunos que estão participando do curso, ao anfitrião, à professora Julie e ao Reginaldo, né? O professor Reginaldo. Sou Mônica Freitas, sou membro da comunidade Tapuia Paiacu do Apudi, no sertão do Rio Grande do Norte, né? E já que o curso trata da memória indígena,
Mônica, por favor, ligue o microfone. Boa tarde, gente. Eu sou Mônica Freitas, professora de língua portuguesa, indígena Tapuia Paiacu, do Rio Grande do Norte, né? E estou aqui para falar um pouco sobre a memória do povo Tapuia, as atividades que são exercidas pela comunidade Tapuia Paiacu do Apodi, sob o comando da líder indígena Lúcia Paiacu Tabajara. Nós temos... Vou falar primeiramente do que temos enquanto comunidade indígena, não é? Nós temos agora, estamos num processo de retomada da aldeia Paiacu, né, situada na Chapada do Apodi. E temos o Centro Histórico Cultural Tapuia Paiacu, que foi fundado no ano de 2013. Juntamente com o Centro Histórico, também foi fundado o Museu do Índio Luísa Cantofa. Espaço este que traz, né, muito da memória dos Tapuia Paiacu do Apodi. Lá estão artefatos, utensílios muito antigos, né, peças de arte que eram fabricadas pelos índios, confeccionadas pelos indígenas, pelos nossos ancestrais, né? O Museu do Índio Luísa Cantofa é o primeiro museu indígena do Rio Grande do Norte. Foi o primeiro a ser fundado. Depois vieram os outros museus, né? Como o que Luiz falou lá do Museu do Catu. Ele foi fundado em 2013. Primeiramente começou a funcionar na casa de Lúcia, né? Na casa de Lúcia Tapuia, na época era Lúcia Tavares. O nome Tapuia, o nome Paiacu Tabajara foi conquistado através de ação na justiça, não é? Ela hoje é o nome oficial dela. Na época, ele funcionava na casa dela e recebia visitas de escolas, instituições, universidades, IFRN, vários foram visitar o Museu do Índio Luísa Cantofa. Lá está inscrita toda a história dos Tapuia Paiacu. E eu, como professora da época, comecei a fazer um mestrado e logo vi a necessidade de se trabalhar a temática indígena na sala de aula, com os não indígenas e com possíveis indígenas que estivessem também na escola, misturados aos não indígenas. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com o ensino de língua portuguesa, ensino de produção de texto, e procurei estudar a Lei 11.645, para inseri-la no contexto da minha intervenção pedagógica. A gente trabalhou com um fato histórico, né, acontecido em 1825, na Serra de Porto Alegre, com 70 índios Tapuia Paiacu. Foram massacrados, assassinados, fuzilados. E ali mesmo foram sepultados em diversas covas. Até hoje, as covas elas estão lá preservadas. Nós, nas nossas aulas, né, nos nossos círculos de cultura, porque nós trabalhamos com o método de Paulo Freire, por ser um método que trabalha com cultura popular, a gente inseriu na nossa intervenção pedagógica.
Então, nós trabalhamos com círculos de cultura. Trabalhamos, primeiramente, a teoria, não é? A história, a visão atualizada de índio, não essa visão padronizada que bem destacou Reginaldo, não é? em sua fala, né? A gente trabalhou com a possibilidade de o indígena se autoafirmar, né? E de poder utilizar de tudo que existe na tecnologia atual, na vida atual. Não ser somente aquela visão quinhentista de índio que se tem, que o índio vive nu, pescando e caçando. A gente começou a trabalhar com a visão de que o índio pode ser qualquer um de nós que tenha uma história, um relato de pertencimento a comunidades indígenas. Na nossa intervenção, trabalhamos com a produção do relato histórico sobre o massacre dos 70 índios na Serra de Porto Alegre, e esse relato foi reproduzido a partir da educação indígena, ou seja, Lúcia Paiacu, que é a responsável por essa educação hoje na nossa comunidade, ela foi até o local, né, do massacre, juntamente com os meus alunos de língua portuguesa, e lá ela começou a contar a história do massacre. E fomos para o museu em Porto Alegre, lá também tem o Museu Casa de Câmara e Cadeia, onde no espaço, né, no auditório, ela terminou de contar a história do assassinato de Luísa Cantofa. Luísa Cantofa foi uma líder, né, a primeira líder indígena dos Tapuia Paiacu. Ela liderou um movimento em 1825 que culminou justamente com o massacre na Serra de Porto Alegre. Ela conseguiu fugir do massacre, mas posteriormente foi encontrada pelos colonizadores e foi assassinada dentro da serra. A gente trabalhou, não é, a questão da temática indígena na sala de aula. E a partir disso a gente já fez até formações com professores de Apodi. Fomos convidadas pela Secretaria Municipal de Educação para trabalhar como se deve trabalhar a Lei 11.645 quando se refere à temática indígena. É importante a abordagem sobre a concepção de índio que se deve ter, como se deve trabalhar a temática a partir de relatos do próprio povo e não apenas pintando as crianças ou caracterizando como se o índio fosse apenas aquela característica de pintura, de uso de penas na cabeça, não é? A gente faz essa orientação aos professores. E a partir do uso dessa temática indígena, a gente publicou até um livro, né? Eu gostaria até de mostrar para vocês, né? Esse ano nós publicamos o livro Argumentação e Temática Indígena no Ensino de Produção de Texto na Escola Básica, né? Esse livro ele é composto de uma coletânea de artigos que conta, não é, todo o processo de formação da intervenção pedagógica que foi trabalhada no 9º ano do ensino fundamental, que foi a turma que eu trabalhei com a temática indígena para a pesquisa. O livro está à venda, né? Quem quiser pode encomendar, é só entrar em contato comigo. E sobre o museu, né? Luísa Cantofa, o Museu Luísa Cantofa, ele tem como guardiã a líder Lúcia Tavares. Ela não pôde estar presente na reunião porque ela não dispõe de uma boa internet para participar, né, segundo ela.
Eu ainda fui lá no final de semana para ver se gravava um vídeo com ela, mas ela não estava em Apodi, não estava no museu, aí não deu certo gravar o vídeo. Mas Lúcia tem muitas histórias, né, sobre memória indígena. E eu mesma, que sou descendente do povo Tapuia Paiacu, meu pai, ele sempre teve aquela aptidão de nos deixar a par da nossa história genealógica. Então, ele sempre dizia para mim que nós éramos indígenas do povo Tapuia Paiacu. Ele dizia, eu sou bisneto de Índia e vocês todos são indígenas. Ele fazia questão até de relatar sobre as características dos nossos cabelos, dos nossos olhos, né? E sempre se autoafirmava, mesmo antes de saber que a gente podia fazer isso, mesmo antes da Constituição de 1988, que foi o que nos legalizou a fazer, né, esse processo de autoafirmação. Ele fazia isso. E eu, sempre que participo de qualquer evento, eu faço questão de relatar o seguinte: eu fui uma criança que teve acesso à escola, eu fui uma criança indígena que teve acesso à escola porque eu tive pessoas da minha família, professores, e isso facilitou muito o processo. Meu pai também era alfabetizado e era um leitor assíduo, ainda é, né? Ele tem 83 anos, mas ele até pouco tempo ainda lia muito, e isso facilitou muito o acesso à educação por parte da minha família. E sempre que eu estava na escola, que eu ouvia e lia nos livros de história a frase que no Rio Grande do Norte não tinha índios, eu ficava com um ponto de interrogação na minha cabeça. Por que o Rio Grande do Norte não tem índios? Se o meu pai diz que nós somos indígenas. Eu ficava com essa dúvida de que, se o meu pai dizia que nós éramos indígenas, como é que o livro dizia que não tinha índios? Como é que o professor de história dizia que no Rio Grande do Norte não tinha índios? Se na minha casa, na minha família e em outras casas e outras famílias da comunidade que eu morava, existiam pessoas que diziam que tinham avós, bisavós indígenas. Era um questionamento que eu sempre fazia. E eu acho que isso, não é, essa memória que eu trouxe guardada por tanto tempo, foi o que facilitou o fortalecimento da autoafirmação da minha etnia. Eu não tenho vergonha de dizer que sou indígena em lugar nenhum do Brasil. Eu não tenho vergonha de dizer que sou indígena em nenhuma das participações que eu faço, participações mesmo acadêmicas, né? Porque eu tenho participado de muitos eventos acadêmicos, de reuniões, de congressos, de semanas pedagógicas, de formações, por ser professora. Mas eu nunca tive vergonha de dizer que sou indígena, né? Nunca tive vergonha de me autoafirmar. Aí, por isso que eu vou terminar a minha fala, né, fazendo o que Reginaldo fez, porque, além de professora e de hoje estar como analista de ciência e tecnologia na FAPERN, eu também sou poetisa, gosto do cordel e também escrevo poesias livres, crônicas, né? Eu gostaria de recitar um poema, né, já para ir concluindo a minha fala. Copiando o Reginaldo na feitura do cordel, eis isso aqui com esmero o meu humilde papel de indígena tapuia. Afirmar-me é meu troféu. Gostaria de dizer, não é, que enquanto servidora cedida à FAPERN, hoje mesmo eu estive conversando com o diretor-presidente da FAPERN sobre a possibilidade
de um edital, né, de publicação de trabalhos voltados para os indígenas do Rio Grande do Norte, porque eu sei que tem muitos indígenas que têm coisas escritas, não é? Literatura indígena, artigos, tem deles que estão estudando, fazendo mestrado, e seria uma forma, não é, de colocar para o público do Rio Grande do Norte a produção cultural do nosso povo. E amanhã a gente vai se reunir, se Deus quiser, para ver se consegue organizar este edital. Boa tarde a todos vocês. Gratidão, Mônica. Muito boa a sua explanação, inclusive, né, o Museu Luísa Cantofa, a parente Lúcia, a cacica Lúcia, ela tem acompanhado essa trajetória de luta, né, para que esse museu ele seja totalmente finalizado, né, porque desde que, né, esses anos que se segue, a sede, né, agora, né, que está sendo finalizada com muita luta, e aqui na Aldeia Catu, né, o Museu Manuel Serafim, Bifa, né, que inclusive é meu tio falecido, ele está tomando como base, né, como referência, essa luta dos companheiros de luta, dos parentes da Chapada do Apodi, em ter uma referência como museu para fazer esse chamamento, para recontar, reescrever, fazer uma releitura, né, dessa historiografia contada sobre os povos indígenas no estado do Rio Grande do Norte. Para dar continuidade, né, a esse bate-papo que está riquíssimo, né, e o aprendizado ele está só sendo aí construído com ótimas participações. Eu vou chamar agora José Ricardo, ele coordena a educação escolar indígena lá no município de São Gonçalo do Amarante, aqui no Rio Grande do Norte, e vai trazer um pouco aí da sua experiência com relação, né, a essa temática muito importante. Ricardo, é com você. Obrigado, seu Luiz. Prazer estar aqui conversando com você, com todo mundo. Assim, a gente fica até envergonhado depois de tanta fala importante, né, tanta fala poética, mas ao mesmo tempo política, né? E eu, como um cara das artes, como um ator também, fora essa questão de todo o trabalho, mas o meu lugar é sempre do palco, não poderia deixar de abrir sem ler alguma coisa e sem recitar alguma coisa. E quando a gente fala no Rio Grande do Norte, obviamente, a gente fala sobre apagamento, né? A gente fala sobre essa relação que a historiografia oficial, com seus grandes líderes e teóricos, reforçou, né, esse marco. E eu queria começar que nós somos os ninguéms, né? Os filhos de ninguém, os donos de absolutamente nada, os ninguéms, os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos, que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não têm cultura, têm folclore, que não têm cara, têm braços, que não têm fome, têm número, que não aparece na história universal, aparece nas páginas policiais da imprensa local, os ninguéms, que custam menos do que a bala que os matam. Poema do Eduardo Galeano, para a gente abrir. Antes de começar a falar um pouco sobre o processo de educação escolar indígena no município de São Gonçalo do Amarante, né, eu queria só me apresentar. Eu sou o José, eu sou ator, eu sou diretor de teatro, eu sou pesquisador pelo programa de pós-graduação em artes da cena da UFRN, orientado pelo professor Robson Hardaspeck. Sou professor de artes da rede pública e privada de São Gonçalo do Amarante, aqui em Natal também, dou aulas de teatro, né? Agora, na minha dissertação de mestrado, eu estou trabalhando um pouco, eu estou mergulhando e investigando as minhas raízes, né? A minha identidade enquanto indígena Tapuia-Trarariú do município de Janduíze, então eu vou pegando um pouco dessa história dos resgates a partir de um mergulho autoetnográfico na história da minha família e trazendo para a cena performances que discutem esse lugar da descolonização, né? O que é pensar a descolonização a partir do teatro e o que é pensar a historiografia do Rio Grande do Norte com o teatro como um dispositivo contra-colonial, né? Então, quando a gente fala sobre educação escolar
indígena, a gente precisa primeiro fazer um recorte de que a história da educação escolar indígena, ela inicia-se com a colonização jesuítica, né? As primeiras escolas são invasões e nascem desse imaginário colonial jesuítico, né? E junto a esse imaginário colonial jesuítico tem o teatro enquanto ferramenta de catequese. Então eu discuto, mas como que o teatro agora, os estudos da performance, elas corroboram e elas colaboram com os processos de autonogênese e com os processos de reinvenção étnica aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu tenho discutido muito isso no meu trabalho, tenho discutido bastante isso nas ações artísticas que eu faço durante um tempo, né, de como é que a arte ela contribui para esse processo de emancipação, para os processos de luta, para os processos de resgate e para os processos de afirmação da identidade do povo indígena no Rio Grande do Norte. Então, acho que a gente tem uma ferramenta importantíssima e essa ferramenta, que é a ferramenta da arte, ela contribui para esse processo do imaginário, porque a arte em si ela é o campo de produção de imagens e as imagens são anteriores ao próprio discurso, né? A gente bate sempre nessa tese. A linguagem ela se manifesta primeiramente através das imagens. Se a gente pegar um pouco do recorte da construção do ser humano, dos períodos mais antigos, a gente percebe que a imagem ela era o horizonte norteador da sociabilidade. Os fenômenos da sociabilidade de convivência nascem a partir da imagem. Então, se a gente quer mudar um pouco do imaginário feito e construído por teóricos como Câmara Cascudo e etc., é importante que a gente se coloque nesse lugar da arte enquanto um instrumento de descolonização do imaginário, né? Da história do imaginário aqui no Rio Grande do Norte. É muito complicado a gente lidar com a questão indígena no Rio Grande do Norte. Por exemplo, eu venho de uma cidade em que construiu-se toda uma narrativa, cidade que tem o nome de uma etnia indígena, Janduí, né? E essa cidade ela foi colonizada no imaginário através de grandes famílias que colonizaram esse interior, que construíram a primeira igreja e, assim sucessivamente, construíram todas as ruas. Então, é a mesma família que é na política, é a mesma família que é na religião, é a mesma família que domina a história, que tem os teóricos. Então, eles conseguem, durante muito tempo, colonizar o imaginário das pessoas da minha cidade. Então, a tal ponto, né, que todo mundo tem uma narrativa, uma narrativa oral, familiar, de que você tinha uma avó indígena, um tio indígena, você pertencia, você tem uma relação forte com a caça e com a pesca e com saberes ancestrais, né? Os saberes da pedra, uma cidade que tem muita referência às questões indígenas, mas o seu povo não se afirma enquanto indígena. Isso era uma questão para mim, quando eu entrei, né? Desde os meus 12 anos eu ficava me questionando sobre isso. Como é que minha família fala que a gente é indígena e a gente entra na escola, a gente aprende que a nossa cidade ela foi feita a partir de uma construção de um imaginário cristão e de uma só família que construiu a cidade. Mas, espera aí, não existia ninguém aqui, a gente estava num deserto, então essas pessoas chegaram e colocaram os bois aqui, ninguém estava aqui antes. Por que aqui a gente tem essas casas de tapera que são feitas nessa localidade, próximo à Pedra da Lua, próximo à Pedra do Índio? Então, eu não entendi um pouco desse narrativo e comecei a questionar isso durante muito tempo, né? E venho questionando isso até hoje. Dito isto, né, esse trabalho que eu faço nas artes e na pesquisa acadêmica, faz 3 meses que eu estou coordenador, né, que eu acho que é um processo de transição, da situação das escolas indígenas em São Gonçalo do Amarante, né. A princípio, há um interesse muito grande da Secretaria da Educação em a gente construir um Centro Municipal de Educação Indígena, um CEMEI indígena, na comunidade de Lagoa de Tapará, que é uma comunidade que se organiza, né, a partir dos Tapuias Trararius, que é a mesma etnia que eu pertenço, e que tem como liderança a cacique Francisca. Então, a gente está nessa organização, nesse início, nesse processo de transição da escola Georgina Altina, que é a primeira escola que localiza-se em Lagoa de Tapará, né? A gente até fala assim, a gente não tem o número de alunos que deveria estar em um CEMEI, mas o CEMEI será construído a partir dos próprios anseios da reivindicação da comunidade, né? Então, a gente está nesse primeiro processo de transformação da Georgina Altina, que fica em Lagoa de Tapará, e da Isabel da Silveira, que fica em Ladeira Grande, que são duas comunidades indígenas de São Gonçalo do Amarante, né? Fica naquela divisa de São Gonçalo e Macaíba. O curso em que a gente está agora nesse processo é de construção do PPI indígena, né, do projeto político-pedagógico da Escola Georgina Altina, junto com a sua diretora Adinete, que também é indígena, da Tapuia Trarariu, ouvindo um pouco os conselhos comunitários da comunidade,
né? A gente teve a roda dos saberes ancestrais. A gente está pensando sempre dentro de um eixo muito específico que envolve pluralidade, que é uma educação voltada para o conhecimento, para as metodologias e para as formas de ser, para as cosmogonia, né? Para a cosmovisão indígena Tapuia-Trarariú, né? O que é que existe de saberes e como é que essa população eles estão agora nesse processo de afirmação desses saberes, né? Como é que a gente insere isso dentro do contexto da educação. A gente parte também do princípio da multietnicidade, do reconhecimento, né, dessa comunidade enquanto uma comunidade autônoma. Então, Canindé fala no início de que a educação escolar indígena não se insere somente no contexto da escola, né? Ela é um contexto que envolve toda a relação que a gente tem com o meio, né? Toda a relação que a gente tem com a comunidade, seja uma relação familiar, seja a lida com o campo, seja a viagem, seja as transições. Então, tudo isso está envolvido dentro da relação de multietnicidade. A gente está corroborando também com outros lugares, né, do Nordeste, aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil, que fizeram esse processo de transformações em escolas legais, em escolas indígenas, normais, oficiais em escolas indígenas. E a gente também está partindo muito dessa ideia da interculturalidade, né, desse conhecimento que valoriza os saberes ancestrais, que parte do pressuposto de que são disciplinas diferenciadas, mas, ao mesmo tempo, não ignora o currículo oficial, né? A gente tenta construir sempre esse ensino, a gente trabalhar isso de forma híbrida, isso de forma articulada, isso de uma maneira mais dialógica possível, né? Partindo também do ensino bilíngue, né? A gente tem agora um trabalho muito forte de resgate da língua brobó ancestral, né, junto com o pessoal do Chucurus, em Pernambuco, que elaboraram toda uma cartilha ancestral sobre isso. Então, o próprio ensino brobó no contexto da escola, mesmo ela não sendo ainda transformada em escola indígena, mas os alunos eles já aprendem todo o processo de alfabetização, tanto no português como no brobó, né, através de músicas, de cantos, de danças, né? A gente agora está numa parte burocrática também, que envolve a questão da elaboração desse projeto, dessa lei, junto ao prefeito, né, ao Paulinho, que ele vai mandar isso para a Câmara, isso vai ter uma aprovação e um retorno, mas a ideia é a gente construir isso, a gente já tem o terreno basicamente da escola, da construção, que a gente quer fazer ela do zero, né, a gente já tem catalogado o terreno, que é um ponto importante. O Sebrae também vai estar entrando junto com a gente, para a gente construir um diálogo importante de microempreendedorismo dentro da comunidade e articular isso junto com a questão das próprias artes, do artesanato, da feitura, dos trabalhos manuais, né? Então, a gente está nessa articulação entre poder público, lideranças locais, comunidade, e sempre indo nesse diálogo, né? A gente nunca... eu, enquanto gestor da educação escolar indígena, na Secretaria Municipal de Educação, não parte do pressuposto de que sou um tecnocrata. E a gente nem quer isso, esse lugar do tecnocrata, de alguém que bula e simplesmente joga na comunidade. Não, a gente está ouvindo a comunidade sempre, estando na comunidade, entendendo como é que a gente vai pensar essa escola de modo diferenciado. Obviamente, obedecendo todas as leis gerais, desde da Carta Magna até os currículos nacionais para a educação escolar indígena, né? Então, a gente parte muito desse pressuposto de integrar todo mundo dentro da mesma proposta, né? Então, eu acho que a gente está, de todo o Rio Grande do Norte, a gente está nesse processo muito recente ainda. Eu estou à frente dessa coordenação só há 3 meses, então, muito novo ainda, a gente está ouvindo todo mundo. Então, é importante estar aqui com o seu Luiz, que foi um pioneiro nessa questão da educação escolar indígena no estado do Rio Grande do Norte, né? Então, acho que eu deixo mais essa mensagem, assim, de que como que esses dois conhecimentos, né, a gente tem um projeto chamado Cultura no Chão da Escola, que também vai ser desenvolvido, já está sendo desenvolvido em outras comunidades rurais, mas será desenvolvido junto à comunidade Tapuia-Trarariú de Lagoa de Itapará, né? Então, é um projeto que envolve também todas as manifestações culturais tradicionais, manifestações da tradição São Gonçalo do Amarante, como é que a gente insere essa cultura da tradição, que é ligada a essas artes miscigenadas, né, no currículo da educação escolar. Então, a gente fala, por exemplo, São Gonçalo é uma terra que tem muito boi de reis. Então, o boi de reis é uma forma de arte miscigenada, ela parte desse pressuposto, uma arte integrada. Como é que esses alunos eles têm acesso a isso também, né, essas formas? E não ver essas formas enquanto folclore, mas ver essas formas enquanto um conhecimento dinâmico, múltiplo, né? A gente tem muito essa ideia de que não é pensar o indígena enquanto folclórico, mas
nesse lugar do primitivo, mas é pensar o indígena contemporâneo, como é que ele se insere nas dinâmicas da contemporaneidade. Então, basicamente isso, e fico muito feliz com o convite de estar no curso e estar com pessoas aqui e estar sendo ouvido neste momento. Então, agradeço muito ao convite. Gratidão demais por sua participação. Muito feliz, né, em perceber esse entrosamento e esse compromisso, né, com a educação escolar indígena, com esse fazer, né, e essa proposta desse Centro de Educação Escolar Indígena na aldeia Tapará é um sonho, né, das lideranças, da parente Francisca, da parente Zuleide, e dos demais parentes indígenas que lá estão lutando, né, já há algumas décadas para ver essa realidade acontecer. Eu acho que os parentes somando força, né, e conseguindo avançar nessa perspectiva, nós teremos aí bons frutos, né, de novas lideranças, o avanço, né, desconstruir muitos estereótipos que se tem com relação aos povos indígenas. A ideia mesmo decolonial do pensamento, né, com relação ao que se pensa sobre a nossa resistência sobre os nossos povos. Concluído, né, a apresentação dos nossos três convidados. Pois não. Não, era só falar um pouquinho que a gente tinha preparado um vídeo, eu acabei até esquecendo um pouco sobre isso, mas é um vídeo de uma performance que eu tenho junto ao Arquétipos Grupo de Teatro. Mas pode, eu discuto nessa performance. Dá para a gente ir ainda? Tem tempo? Sim. Tempinho? Sim. É uma performance chamada Gé, que eu fiz com base nas memórias que eu tinha da minha avó indígena, né? Então, eu construo esse processo de forma laboratorial e ritualística, e, coincidentemente, eu apresento no Museu Câmara Cascudo, em 2019. No final de 2019, a gente fez essa apresentação no Museu Câmara Cascudo, que foi o teórico que disse que não existia indígena do Rio Grande do Norte. Então, é importante nesse sentido. Então, foi muito interessante. Se puder colocar a partir do minuto 3, eu fico muito feliz. Mais um pouquinho para frente. Mais um pouquinho. Foi. Se é porque se carcatoro chore sar canta.
Gratidão, gratidão. Muito, muito bom. Obrigado. Muito bom. Quer fazer algum comentário sobre o... Não, era só para falar que a gente, quando trabalhou essas imagens, né, a gente ia para dentro de uma sala e a gente experimentava um pouco da energia do fogo e deixava fluir as fotografias, né? Então a gente peguei várias fotografias da minha avó e fui criando esses corpos, essa corporeidade, essas imagens a partir dessas fotografias, né? E no final a gente queria criar também uma imagem com seringas, né? Com cocadas seringas de sangue, para representar um pouco a chegada do vírus, né? Não só da questão da violência colonial física, do armamento e da morte, mas também como que essa galera trouxe toda uma questão virológica, né, para o Brasil. Enfim, já que a gente está falando também de vírus, uma coisa muito contemporânea agora, né, esses anos. Mas era isso. Bom, depois, né, de assistirmos essa performance belíssima, já agradeço, né, de antemão, porque nós temos aqui ainda algumas questões, a Reginaldo Canindé, né, trazendo aí um pouco dessa experiência do Ceará, né, dessa memória da educação escolar indígena no Ceará, essa relação com o museu, a parente Mônica Freitas, trazendo essa resistência da Chapada do Apodi, essa relação que se dá, né, dessa luta para que se chegue a essa educação específica, diferenciada, lá no Apodi, até porque há uma luta muito grande, né, a partir do Museu Luiza Cantofa, até ter uma escola propriamente, né, oferecendo educação escolar indígena. A gente sabe que vem uma luta já de décadas aí, porque não temos uma escola específica oferecendo essa educação específica no Apodi, e a Lúcia, né, juntamente com seus parentes, vem cobrando que se tenha essa escola, que se tenha essa educação específica e diferenciada. Os indígenas do Apodi, eles estudam em escolas, né, que estão em torno da cidade, escolas diversas, não conseguem acompanhar o ensino bilíngue na sua totalidade, as disciplinas específicas na sua totalidade. Isso é uma luta muito grande ainda, travada a ser vencida pelos parentes que estão lá na Chapada do Apodi, toda a região do Apodi, fazendo essa resistência. E, por último, né, nós vimos aí a belíssima apresentação do José Ricardo, né, que faz esse trabalho, que está representando aí a Coordenação de Educação Escolar Indígena em São Gonçalo do Amarante, os tapuias, né, tarairius da Lagoa do Tapará, ali da aldeia Tapará, e também as duas aldeias que temos também ali próximo a Tapará, agora me falhou a memória, a Lagoa... Terminei esquecendo aqui um pouco o nome das duas aldeias, né, que nós temos aos derredores de Tapará, que também são da resistência tapuia Tarairiú, né, estão inseridas nesse contexto da educação escolar indígena, né, estão inseridas nessa luta, né, de fazer... Você lembra o nome das duas aldeias, que eu agora me falhei? É Ladeira Grande, a outra é Ladeira Grande. Ladeira Grande e Lagoa do Mato, não é isso? Isso. Ladeira Grande e Lagoa do Mato, isso mesmo. O companheiro Tony e a companheira, né, Luana, estão à frente também na luta, né, da resistência, tentando trazer também essa educação específica e diferenciada. Nós percebemos, né, em todas as falas, tanto a realidade no Ceará como no Rio Grande do Norte da educação escolar indígena, ela é uma realidade de construção permanente, de quebra de estereótipos, da quebra, né, da invisibilidade sofrida, de fazer essa sistematização, acho que foi bem lembrado pelo parente Canindé, essa sistematização da educação indígena para a educação escolar indígena, que se complementam, né, porque a gente vê aí essa diferença que foi tratada, muito importante, educação indígena, educação escolar indígena, e a gente traz mais, né, porque foi tratado também sobre a Lei 11.645 de 2008, né, que traz aí a temática indígena, o ensino da cultura indígena nas escolas não indígenas, e é importante, né, tratando dessa temática, levando essa realidade dos povos indígenas de forma atualizada, de forma de vivência, de resistência, não simplesmente, né, contando fatos históricos numa visão
eurocêntrica, que muitas vezes é o que aparece nos livros didáticos e paradidáticos. Espero, né, que aqueles que estão nos acompanhando, né, tenham conseguido aí compreender um pouco que nós estamos trilhando um caminho que não está finalizado, e a perspectiva é que a gente consiga avançar com indígenas entrando nas academias, entrando nas universidades, contando a sua própria história, reescrevendo dessa forma, da visão do nosso povo, e isso que é muito importante. Nós temos algumas perguntas, né, eu acho que tem uma diretamente direcionada para o parente, né, o companheiro Canindé, e eu vou estar aqui fazendo a leitura, e Canindé, né, ficar à vontade para fazer essa resposta. Professor Reginaldo Canindé, né, na sua opinião, qual a importância da Lei de 1645 de 2008 para o processo da educação escolar indígena? Pronto. Então, estão ouvindo bem? Tudo bem aí? Então... Conseguiu ouvir? Sim, estão ouvindo bem meu áudio também? Eu estou... Sim, está saindo bem. Pronto, então, o Felipe Coelho, né? Então, Felipe, eu acredito que essa lei, né, é uma lei que, de uma certa forma, né, eu até tenho participado de alguns momentos, né, de discussão sobre a lei, e assim, a gente percebe, né, a importância, sim, desse contexto da própria lei, né, de uma forma geral, para a questão principalmente das escolas não indígenas, né, no que se refere à questão das escolas não indígenas e também as escolas, né, que não são, de uma certa forma, também, né, escolas, né, de comunidades quilombolas que também têm a sua organização, né? Temos também, no caso, acredito, as próprias escolas do campo, né, cada uma com a sua linha, elas já trabalham, né, dentro desses contextos. Né? Então, assim, para mim, ela é de fundamental importância, né, para nós também, porque se torna mais uma referência e fortalece mais o nosso processo de luta, o nosso processo de resistência, mas enquanto essa questão das escolas, né, ditas convencionais, né, as escolas normais, eu acredito que ainda haja, de uma certa forma, muitas barreiras, né, referente realmente à aplicação dessa lei. Em algumas discussões que eu já participei, né, eu trago o seguinte ponto, de que muitas vezes a lei, para ser realmente aplicada, para ser praticada, né, no entorno, no decorrer, no processo escolar, também às vezes é preciso que tenham pessoas que levantem a bandeira, né, de luta, a bandeira da luta dos povos indígenas, dos povos negros, quilombolas, e aí acrescento mais também que não está na lei, né, até a própria questão do LGBT. Então, essa lei, de uma certa forma, ela dá esse apoio, ela dá essa importância, mas eu acredito que muitas vezes dentro dos espaços escolares, eles não tenham pessoas, né, que tenham essa afinidade, de uma certa forma, e esse apego com essas questões, né, relacionadas ao propósito da lei. Processo até mesmo de formação, né, eu tenho participado também de algumas aulas que a gente trata sobre isso, né, que muitas vezes é preciso você também ter, de uma certa forma, a bandeira da causa, né, para poder aplicar a lei, porque até mesmo dentro das escolas a gente percebe que, às vezes, né, como nós tivemos aí o caso da professora, né, indígena que estava insistindo nessa questão de trabalhar essa questão da indígena dentro do espaço escolar, né, e foi demitida. Então, assim, às vezes é preciso realmente o professor, né, enfrentar essas barreiras, né, e lutar para que essa lei seja aplicada, né, mesmo tendo direito. A gente sabe que algumas instituições, algumas escolas, né, algumas direções, algumas secretarias, né, elas não dão essa abertura realmente, mesmo tendo a lei aí para ser aplicada. Então, dentro desses espaços, eu acredito que os professores, eles precisam levantar a bandeira, né, e como a parente, o colega falou anteriormente, não só, né, no dia 19 de abril, que nós vamos botar o chapéuzinho lá nos meninos e dizer que são índios, né, mas assim, nós precisamos, né, realmente levantar essa bandeira, e também precisa que nos cursos, nos processos de formação, tenham também nós, né, como a gente já vê essa grande, digamos, invasão, né, nós estamos invadindo as universidades, né, nós estamos ocupando esses espaços, né, e nós também, que daqui a uns dias, como já tem, daqui a alguns anos, que a gente já tem muitas pessoas
né, possam também estar dentro das universidades, dando aula, né, aos professores também, mostrando, né, que é preciso também lutar para que a lei seja implantada. Nós somos eu costumo dizer que nós somos um país que nós somos ricos em leis, né? Nós temos muitas leis, e essas leis, todas são leis que, de uma certa forma, elas têm uma importância muito grande. O que falta realmente é serem aplicadas e praticadas, né, como devem ser dentro desses espaços. Então, eu acredito que é muito importante, mas que nós temos que fortalecer, né, e abraçar e alargar essas conexões com os professores, né, principalmente da educação, das educação fundamental, né, que é a base realmente desse processo, para a gente desconstruir, né, o que aí a gente está tentando desconstruir nesse processo que foi criado com referente aos povos indígenas. Obrigado por sua contribuição, Reginaldo. Nós temos uma questão, né, uma pergunta que vai direcionada a todos, né? Aí os três podem ficar à vontade para comentar. Quais estratégias podem ser utilizadas para desconstruir os estereótipos em torno da figura do índio genérico? Quem gostaria de começar? Boa tarde novamente, né? Em especial às pessoas que fizeram a pergunta. Quando eu trabalhei com a intervenção pedagógica nas minhas aulas, né? Eu até falei aqui que partimos de um fato histórico. Sim, o fato histórico, ele foi utilizado para que se pudesse desenvolver os círculos de cultura. Mas, no início, né, a minha aula inaugural do projeto, ela foi exatamente pensando em desconstruir os estereótipos. Porque os meus alunos, eles tinham aquela visão de índio ser quentista, né? Aquele índio estereotipado, aquele índio nu, vestido de penas, né? Essa era a visão dos meus alunos. E eu precisava, primeiramente, desconstruir essa visão para que eles viessem a entender todos os outros círculos de cultura que a gente ia trabalhar com o fato do massacre, não é? Para que eles pudessem compreender o relato do massacre e do assassinato de Cantofa, e para que eles pudessem produzir, no final, um relato histórico mais aproximado da visão de índio que a gente quer, né? Que a gente quer como indígena. Então, o que foi que eu fiz? Eu trabalhei com imagens. Foi a estratégia que eu utilizei. Eu peguei imagens de indígenas passado, né, do passado, aqueles índios realmente vestidos de penas, de cocá, e trabalhei com imagens de indígenas atuais, inclusive usei uma imagem de Luiz. Eu utilizei uma imagem de Luiz, utilizei uma imagem da menina lá de João Câmara, esqueci, de Thaís Campos. Eu utilizei uma imagem de Francisca, não é? De Francisca Bezerra, do Tapará. Utilizei a imagem de Lúcia, utilizei a imagem de um índio, que é reitor de uma universidade em Roraima. Utilizei imagens de indígenas, que são artistas, não é? Utilizei várias imagens. Utilizei imagens de indígena usando celular, assistindo televisão, trabalhando em diversos outros departamentos, índios que escrevem. E fui perguntando para os meus alunos quem eles achavam que era índio, ali naquelas imagens. E cada um deles foi dizendo, né? Foi falando a sua percepção de índio. Alguns diziam assim, por exemplo, com o reitor da Universidade de Roraima, alguns diziam assim, ele não está
usando pena, mas ele se parece com um índio, por causa das características, né, do fenótipo. E outros indígenas. Aí, quando chegou em Lúcia, aí disseram, essa daí é índia daqui do Apudi, é a Índia Lúcia, né? Porque em Apudi todo mundo conhece como a Índia Lúcia. Essa daí é Lúcia. Aí, alguns daqueles meninos que a gente sabe que são filhos de pessoas indígenas, né? Diziam, ela anda lá em casa, ela se reúne com mamãe, né? Aí eu digo, aí foi como eu fui desconstruindo. Olha, perceberam que para ser índio não precisa estar vestido daquela forma. Para ser índio não é preciso ser lá de 1500, né? E fui começando a desconstruir dessa forma. Obviamente que podem existir outras estratégias. A arte, por exemplo, o teatro, para mim, é também uma das estratégias, né, muito válidas, que foi o que o menino utilizou nessa performance, né? É uma das estratégias que pode desconstruir, e existem muitas outras. Eu estou contando aqui somente a minha experiência. Pode falar, né, os outros. Pronto, então deixa eu ir aqui. Eu acredito, né, que de uma certa forma, né, hoje, até mesmo com essa questão da pandemia, eu acho que hoje, de uma certa forma, nós já passamos realmente a mostrar, né, para muitas pessoas, né, como e como foi esse processo realmente de colonização, né, como é que a gente se comporta hoje em dia. E nesse sentido, né, esse processo também ele foi bastante enraizado realmente, né, em todos os espaços, pelo que a gente conhece, com relação a essa forma de olhar, né, e aí a gente traz algumas falas aqui, que é aquela questão também de olhar para o outro, né, como é o outro, se imaginar como é o outro, e a gente traz essa reflexão dessa ideia, né, que foi enraizada no nosso país com relação a uma imagem, com relação às características. Né? Então, muitas vezes, até para nós mesmos, né, andando, se a gente anda sem um colar, sem um cocar, né, muitas vezes as pessoas, elas não nos reconhecem como indígenas. Né? E, às vezes, quando a gente anda com os nossos adornos, com o nosso colar, com nossos cocás, as pessoas também ainda perguntam, né, e tu é índio, e você é índio, né, dessa maneira. Então, eu acredito que, assim, até mesmo nesse processo de pandemia, nós, como povos indígenas, nós ocupamos muito os espaços, né, no que se refere a essa questão de comunicação de meio, né, de redes sociais. Então, assim, a gente deu uma largada muito grande aí, né, no que se refere a esses processos realmente de afirmação, né, que não é simplesmente a cor da nossa pele que vai, né, nos definir como indígena ou como não indígena. Então, eu acredito que a forma realmente, né, de nós mostrarmos esse processo de descolonização realmente é ocupando esse espaço, né, como eu falei anteriormente, as universidades, né, mostrando realmente que não é simplesmente a forma como a gente se veste. É interessante que nas redes sociais a gente percebe muito isso, né? Teve até uma questão, né, sobre a questão de alguns índios que foram para a questão das lutas, né, em Brasília, para os movimentos, né, postaram algumas questões referente, né, tiraram fotos com celulares e assim, a gente viu isso também nas redes sociais, né, muitas coisas relacionadas a isso, mas eu acredito que nós, como povos indígenas, nós estamos, de uma certa forma, desconstruindo, né, esse estereotipo que existe, principalmente nós, eu retrato mais uma vez aqui da região Nordeste, né, porque nós da região Nordeste passamos por um longo processo, realmente, de colonização, fomos os que mais sofremos, né, e assim, a gente parte também da nossa própria história. Né, aqui no estado do Ceará, como eu acredito que não é diferente também nos outros estados, nós passamos muito tempo calado. Né, no estado do Ceará teve até decreto dizendo que não existia mais indígenas no estado. Então, assim, por um longo período a gente permaneceu calado, né, mas aí a gente retorna, principalmente depois da década de 80, depois da
da Constituição. Eu acredito que essa caminhada ela é um pouco árdua, ela é um pouco difícil, mas a cada dia a gente está realmente mostrando que, né, nós somos índios, sim, né, somos indígenas, né, e que não precisamos, né, estar na frente do espelho como se fosse, né, uma imagem refletida do índio que muita gente tem na cabeça, e que isso faz, né, com que, de certa forma, a gente também já vá mudando um pouco dessa ideia que está enraizada aí, né, na cabeça de muitas pessoas. Eu acho que tem um papel muito importante também da formação básica nas escolas, assim, de modo geral. Por exemplo, eu dou aula do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. No 6º, no 7º ano, eles trabalham muito com as relações étnico-raciais, e eu sempre parto do pressuposto de que joga aquela imagem do milho, né? Geralmente a gente pensa que o milho só é o milho amarelo, que é vendido né, comercialmente feito. E eu mostro diversas possibilidades de milho que existem em várias culturas diferentes, né? E de como que esses milhos eles são transformados e se adaptam e etc. Geralmente, quando eu vou dar aula, que eu falo que eu sou indígena, os alunos eles têm um boom, né? Eles automaticamente eles têm um impacto, porque eles nunca tiveram um indígena professor ensinando dentro de um espaço formal de ensino. Então, para eles, e mais dentro de uma rede privada, por exemplo, quando eu dou aula, o choque é maior ainda, né? Então, eu tento sempre ir nos conceitos básicos, o que é indígena, o que é povo originário, o que é etnia, o que é fenótipo, porque não existe um fenótipo geral, único, um marcador geral para dizer que todo mundo é dentro desse fenótipo, do olhinho puxado e etc. Não é isso. Existem afro-indígenas, existem... Os indígenas do norte são completamente diferentes dos indígenas do centro-oeste, do nordeste, tem variações. A gente é muito múltiplo e muito diverso para se enquadrar dentro de uma caixinha. Então, acho que se a gente for na trabalho de formiguinha básico, né, estar nesses lugares. Você falou sobre as redes sociais, Reginaldo. O TikTok é hoje a abertura para esses meninos irem, né? E vez ou outra eu vejo um aluno meu falando que aprendeu uma questão indígena no TikTok. Aí eu vou lá e vejo isso, me insiro no TikTok, estou lá nessa rede social para entender realmente qual é a fonte que eles estão. Então, eu acho que o poder da imagem é muito significativo nesse sentido, sabe? Acho que a imagem ela é um espaço de transformação da própria psique humana, né? A psique humana se forma a partir de códigos e de imagens. Então, se a gente puder ir nesse lugar da multiplicidade, da heterogeneidade, ensinar um pouquinho sobre isso, a gente já vai estar quebrando muitas coisas. Muito bom, muito bom. Nós temos mais uma pergunta, né? Temos mais algumas perguntas, na verdade. Não sei se vai dar tempo trazermos todas aqui, mas o professor Helder Macedo, né? Satisfação, professor Helder, gratidão, né, por estar aqui colaborando conosco. Ele faz uma pergunta que está direcionada ao Ricardo. Você poderia falar sobre a concepção da imagem que está na identidade visual desse curso, criada por Isadora Queiroga, a partir da sua fotografia, mais a pintura de Ecknote? Essa vai direto para o Ricardo. Sim, muito boa pergunta, né? Na verdade, a gente pensou, eu e a Isadora juntos, numa imagem que ela significasse muito um curso que eu dei pela Fundação José Augusto, acho que uns 6 meses atrás, que era um curso sobre criação artística e ancestralidade. Quais eram os elementos, como que a gente trabalha a ancestralidade em um processo criativo, né? O Ecknote, ele foi um dos artistas viajantes que vieram na comitiva do Nassau e eles fizeram aquela iconografia dos indígenas do Nordeste. Então, geralmente, quando a gente vai pesquisar sobre iconografia, sobre imagens, sobre pinturas, né, sobre esse aspecto pictórico das artes pictóricas sobre os indígenas do Nordeste, a gente acessa o trabalho do Ecknote como uma referência básica. Só que o Ecknote, ele tinha uma visão eurocentrista, ele não tinha aquela visão do indígena enquanto um ser animalesco, né, selvagem, naquele lugar da antropofagia, daquelas primeiras representações, mas ao mesmo tempo ele colocava o indígena como estilizado, ele estilizou, né? E há um lugar da mentira, há um lugar da ficção e há um lugar da realidade na iconografia do Ecknote, porque a gente não deve ignorar 100% disso. Um dia eu estava fazendo pesquisa sobre imagens, e até na minha cidade e também
no Google e encontrei uma fotografia, né? E eu tinha uma outra fotografia de um espetáculo que eu fiz. E eu fiquei, nossa, tem alguma coisa que me liga a essa fotografia que eu não sei o que é. Liga a minha fotografia a essa imagem, eu não sei o que é. E a Isadora, ela fez um trabalho de design, ela é designer, né? Muito delicado e nos colocou. Era como se a proposta era o que seria o indígena do passado e o que seria o indígena da contemporaneidade. O que é que cruza esses dois indígenas? O que é que marca? Qual é o marcador, né? Que faz com que a gente esteja nesse lugar, que a gente pertence à natureza e a gente não extraia a natureza. Então, era sempre essa a minha ideia. O que é que une a gente, né? E o que é que une é um sentido muito restrito de território de pertencimento, né? Então, Janduís era, por exemplo, um espaço de transição entre os Tarariús, né? Eles sempre transitavam entre o Vale do Açu, a região do Médio e do Alto Oeste, né? Então, eles tinham esse processo transitório muito forte. E eu fui meio que recolhendo isso com o que eu via de cartografia da minha própria família, assim, de transição de uma cidade para outra, e fui encontrando pontos até eu me ligar e chegar nesse denominador comum. Mas a ideia do curso, para quem perguntou sobre isso, era justamente a gente tensionar essas representações pictóricas do que seria o indígena no passado e o que seria o indígena na contemporaneidade. Gratidão. Nós temos mais perguntas que estão... Eu estou vendo aqui em duas linhas, porque eu estou vendo em outra tela aqui as perguntas. Eu tenho que estar fazendo aqui o acompanhamento. A pergunta do Reginaldo, né, vai para o Reginaldo Canindé. Como é inserido, né, no contexto escolar eu não estou conseguindo agora... Pronto, Luiz, ela está na tela aqui, dá certo. É isso que a minha tela deu um probleminha aqui, tá fazendo a minha imagem, mas não estou vendo 100%, não está conseguindo fazer a leitura. Tá certo, nesse caso, o Tiago está perguntando aqui, né, como é inserido no contexto escolar dinâmicas e características do seu povo. Então, assim, Tiago, de uma certa forma, né, como eu já falei, a gente tem, né, essa estrutura, né, enquanto o próprio projeto político-pedagógico da escola, como também a grade curricular. Eu não sei se isso é realidade, no caso para os outros povos, né, da região Nordeste ou de alguns estados vizinhos, né, mas o estado do Ceará, nós conseguimos também através de luta, né, porque, como a gente sabe, todos esses processos, eles nos dão uma referência de luta e resistência com relação, né, a tudo que a gente faz, basicamente. Então, assim, até mesmo no próprio SIG, né, que é o Sistema Integrado de Gestão Escolar, que é onde há todo, de uma certa forma, um controle, né, da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com referência à quantidade de alunos, a disciplinas, né, todo esse processo burocrático, né, que a gente conhece, né, nós aqui no Estado do Ceará conseguimos inserir, né, ainda apenas da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental, 3 disciplinas, né, que elas trabalham especificamente com a questão específica dos povos indígenas. Né? Então, nós temos lá uma disciplina dentro do próprio sistema de arte, expressão corporal e cultura. Né? Então, nossos alunos, inclusive, dentro do processo de documentação deles, há essas disciplinas. Então, a gente conseguiu com isso essa vitória também. Né? E inseridos nesse contexto, né, a gente trabalha também basicamente com projetos, né, projetos de pesquisa, que eles são voltados, né, para a comunidade, através das lideranças indígenas também, do nosso povo, e essas características elas também são repassadas, né, através do próprio museu indígena. Como eu falei, o museu ele se torna aí um braço da escola, então os alunos também têm aulas no museu, né, juntamente com o núcleo educativo, que são grupos também que são formados por alunos da própria escola, né, que nós temos o núcleo educativo, que é o núcleo do museu, que são alunos que são preparados também para receber visitas, né, então quando o museu recebe visita, esses alunos eles já recepcionam, né, as pessoas. Então, a dinâmica escolar para nós, né, no nosso contexto, ela é bastante eclética. Então,
os alunos realmente eles fazem com que, né, e os professores e a escola em geral, né, eles fazem com que esse processo educacional ele se torne o espaço da comunidade. Então, os alunos eles vão para o museu, eles vão para a casa das lideranças, eles visitam os roçados, os locais de plantio, né, do povo indígena Canindé, e dentro desse contexto, né, há todo esse diálogo entre a prática e de uma certa forma, o contexto realmente dentro da sala de aula. Então, a gente tenta, de várias maneiras, fazer com que os alunos eles tenham essa conexão. Temos aí também as nossas redes sociais, né, da própria escola, que ela também traz, né, muito das atividades que são realizadas, né, na escola e também na comunidade. Além de conexões também que a gente tem com outros povos indígenas aqui do estado do Ceará, através de intercâmbios, né? Então, a gente faz todas essas conexões. Gratidão, gratidão. Nós temos a Cláudia Moreira, né? Cláudia teve aqui, né, fez uma grande contribuição na aldeia Catu, nós temos uma grande estima, né, pela companheira, tem trabalhos acadêmicos aqui falando sobre Eleutérios do Catu Potiguara, e ela faz uma pergunta que está direcionada para o Reginaldo, que é sobre a sua experiência, né, experiência em conselhos estaduais e municipais de educação. Ela gostaria de saber um pouco sobre essa questão. E ela estende também a pergunta para a Mônica e pede também que, né, se possível, também faça essa contribuição. Pronto, Cláudio. Então, nós temos, né, de uma certa forma, também essas participações, né, nesses conselhos. Né? São conselhos que, de uma certa forma, eles contribuem, né, nesse processo de organização, tanto da escola, né, no nível local, como, de uma certa forma, no nível estadual. Né? Nós temos também, no estado do Ceará, as nossas representações, né? Como a gente também tem, né, em todo o Nordeste com relação às outras organizações. Mas esse contexto, realmente, dessa participação, ele é mais voltado e ele tem mais essas características com referência à própria organização, que é a organização dos professores indígenas do estado do Ceará. Que nós estamos aí, temos também essa organização. Então, assim, eu não tenho, né, realmente uma experiência em relação à participação, né, nesses conselhos, né, tanto nem no próprio conselho, né, municipal, porque, de uma certa forma, também a gente é muito restrito, né, a cadeiras, a assentos, né, nesses espaços. Né? Então, nós temos essa defasagem também, né, eu digo de uma certa forma, essas cadeiras, né, elas também são um pouco restritas, né? Então, muitas vezes só é para um indígena, né? E às vezes também, principalmente nessa questão do estadual, né? Então, de uma certa forma, realmente eu não tenho, né, experiências relacionadas à participação, né, efetiva nesses conselhos. Né? A gente participa, sim, de alguns movimentos, mas de uma forma mais ampla. Né? Nós tivemos, como no caso até mesmo do Potiron, né, que são essa referência que é no Nordeste todo, essa organização, né, com relação a esse momento. Participei também de algumas conferências, né, de educação, mas eu fico mais, né, nessa questão realmente do processo educacional, né, sem ter essa participação efetiva nesses conselhos. Mônica? Gostaria de comentar, Mônica? Sim, eu vou comentar só para dizer que não tenho nenhuma experiência de participação nos conselhos de educação, nem como indígena e nem como não indígena. Né? Como bem falou o Luiz, a questão da educação indígena, escolar indígena, e até mesmo de inserir a temática indígena, de obedecer, né, as orientações da Lei 11.645, ainda é uma luta no nosso município, apesar do município ter nome indígena, cultura indígena, não é, está impregnada na
fala, no trabalho, no dia a dia das pessoas, mas há uma resistência do povo em admitir que existe indígena, em especial quando se trata dos órgãos, né? Dos órgãos públicos. Eu participei, enquanto indígena, em Apodi, do Conselho da Mulher. Por quê? Porque existia uma presidenta, na época, que era muito aberta ao diálogo e que acredita na questão indígena. Então, ela nos inseriu lá no Conselho da Mulher. E eu atuei muito bem enquanto conselheira. Mas depois que eu saí, que entraram outras presidentas, aí, não é, a história já mudou, porque assim a gente percebe que a nossa luta para estar nesses espaços depende muito também do outro, da visão do outro, de quem está coordenando o trabalho. E enquanto existe uma resistência nossa, também existe uma resistência do outro em acreditar e em ceder o espaço. Então, nós não participamos, não temos experiências. Eu só tenho experiência em movimentos mais amplos, né? Como falou bem Reginaldo, em participação de semana pedagógica, de formações específicas em uma ou outra escola. Na 13ª DIREC também, eu participei de algumas formações, inclusive, na época, a diretora me cedeu espaço para uma formação com todas as escolas de Apodi, até as privadas. E aquelas que se interessaram foram, e foi muito bom, né? Mas em conselhos, não. Gratidão, Mônica. O movimento indígena do estado do Rio Grande do Norte tem uma atenção especial com relação à participação de conselhos. Inclusive, né, as principais lideranças, os caciques, eles estão ativamente empenhados em muitas dessas ações, participando de alguns desses conselhos e também incentivando e fazendo um chamamento para que demais indígenas e lideranças que estão na luta possam participar também. E a gente tem um acompanhamento aí de vários parentes que estão inseridos nos conselhos municipais, tanto seja eles os conselhos municipal de educação, também do Fundeb e tantos outros conselhos que possam aí estar analisando, né, essas aplicação de recursos para a educação, em especial para a educação indígena, fazendo cobrança no conselho, levando também essa visão de luta dos povos indígenas para que se delibere com relação à educação escolar indígena, e a nível estadual tem se tornado um pouco difícil essa participação quando ela é presencial. Em períodos, né, anteriores, nós tínhamos que fazer uma participação presencial, nós nos sentíamos muito prejudicados, e hoje ainda nos sentimos, porque quando as reuniões são via aplicativos, né, precisa de uma internet de boa qualidade, como a parente Mônica bem citou aí, a Lúcia, né, a cacica Lúcia, ela teve dificuldades de até poder fazer uma breve participação, porque não é favorecida pela internet, que não é realidade nas aldeias. E isso não é só a realidade lá em Apodi, na Chapada, é uma realidade de muitas aldeias aqui do estado do Rio Grande do Norte, e a gente estende isso para Nordeste em si, Brasil, a gente sabe como é essa realidade do acesso. E quando o indígena precisa se deslocar para participar de um conselho estadual, geralmente as reuniões são na capital do estado, não tem recurso. Inclusive, os conselhos não deliberam, né, um apoio financeiro para que o indígena consiga sair da aldeia, porque, veja bem, o indígena tem que sair da aldeia, já é um deslocamento, já é um gasto, para a cidade mais próxima. Da cidade mais próxima, ele tem que pegar um outro translado até a capital do estado. Ou, muitas vezes, ele passa por três transportes diferentes, 3 ou 4, para poder chegar no local de uma reunião. Então, nós temos, sim, acompanhado vários desses conselhos, mas nos sentimos muito prejudicados pela ausência em determinadas reuniões, por motivo de não termos condições
para poder chegar a essas reuniões. E muitas vezes nós não acompanhamos só a pauta, fazemos a leitura da pauta que é nos enviada, mas não conseguimos lá fazer uma intervenção, que é importante. E essas intervenções é importante porque muitas das questões da educação escolar indígena, elas não estão avançando pela essa dificuldade de participação, inclusive a questão da categoria de professor indígena, a categoria de escola indígena dentro do Estado, avançar, sensibilizar, né, os conselheiros para cobrar que essas categorias elas avancem, sejam aprovadas dentro do Estado e dentro dos municípios. Nós temos mais uma questão, ela vem do Danilo Pinto, né? O Danilo Pinto de Oliveira, ele pergunta aqui ao Reginaldo: eu tenho um tio chamado Canindé, isso pode ser um costume indígena? E aí, Reginaldo? Pronto, então, Danilo, só antes de responder aqui o Danilo, José Luiz, é interessante falar sobre isso também, né, que nós aqui no estado do Ceará, nós também já estamos, né, estamos nessa luta, né, referente a essa questão também, né, da questão da criação da categoria de professor indígena, né, e também o próprio processo, né, de um concurso público para professores indígenas, né, já andamos perto desse sonho, de uma certa forma, se concretizar, mas aí voltamos, né, para a estaca zero de novo, e assim a gente inicia e continua, né, esse processo para que isso, né, venha a ocorrer. São realmente grandes lutas, e assim as batalhas, como a gente percebe, já são em outras instâncias, né, muito mais, né, digamos, superiores, mas aí a gente está batendo nessa tecla, né, para que esses processos possam andar. Né. Referente à pergunta do Danilo, eu não sei se ele, né, onde é que ele reside, né, eu gosto de ter essa questão também, de uma noção de espaço, né, mas... Agora nós estamos vendo, viu, Reginaldo, que ele está na Dinamarca, né? Pronto, então assim, mas eu acho que com certeza é um nordestino. Então, eu acredito, né, que eu realizei, né, eu escrevi algum tempo atrás, um cordel, né, que ele fala sobre os índios do Ceará, né, e nesse cordel eu acho que já é a terceira vez que eu estou tendo por base, né, a última estrofe desse cordel, né, que eu fiz ele em 2020, e eu digo o seguinte: agora eu trabalhei, né, nele, no final, como eu falei, né, do estado do Ceará, mas aqui eu trago em uma escala geral, né, eu vou levar para o Nordeste, que eu digo da seguinte maneira: na última estrofe, eu digo: o preconceito continua e muitos desafios tem. Podemos cair na luta sem ter medo de ninguém, mas índios no Nordeste em toda cidade tem. Então, nós temos exatamente essa referência, né, o Danilo colocou aí Currais Novos, né, então, assim, essa referência de que, né, a população indígena, né, ela se sobrepõe de uma certa forma, né, a todo esse espaço, a todo o território nacional, né? Então, quando a gente fala, muitas vezes nos nossos próprios municípios, que é o que eu tenho visto, né, esse contexto, né, até mesmo aqui no próprio curso, né, a gente ouviu nas aulas anteriores, falou de arqueologia, falou de museologia, falou de história, falamos agora, de uma certa forma, dos processos educacionais. Então, assim, né, o nosso país é um país que ele tem, né, essa diversidade étnica muito grande, né, bastante grande. Então, o que eu sempre falo nesses contextos, Danilo, é recorrer às nossas árvores genealógicas, né, é recorrer ao nosso processo de formação, né, é pensar em refletir exatamente de onde viemos, né, como viemos, quem são os nossos ancestrais, e, de uma certa forma, tentar voltar nessa nossa árvore, né, genealógica, e vermos até onde a gente consegue, de uma certa forma, e buscar essas histórias que, muitas vezes, né, elas estão guardadas, elas estão escondidas, é um documento que se tem, né, como você colocou também, nessa questão de
né, que você colocou aqui para a gente, essa questão de pinturas também, né? Então, assim, eu acho que é buscar, né, eu não vou dizer aqui uma resposta, né, de uma certa forma concreta, mas é buscar essas histórias, né, conhecer essas histórias, o porquê também desse nome, né, de onde surgiu esse nome, que referência tem esse nome, né, porque é como você colocou, ele pode sim ter essa referência, né, com relação a nós, povos indígenas, né, também não sei, né, como você, né, se auto-identifica, né, que nós temos também esses processos, mas eu acho que aí, né, é uma questão realmente de análise, né, de dados e de busca. Realmente, se tem esse nome, se você acha que é uma referência, eu acredito que seja interessante buscar essas raízes, né, que para conhecer um pouco também o porquê desse nome. Obrigado, parente Reginaldo. Nós temos uma última questão, do Flávio Rodrigo, né? Ele diz que a ação Saberes Indígenas na Escola, executado pelo IFRN em contribuição com a criação, tem contribuído, né, com a criação dos conselhos municipais. Alguém gostaria de comentar sobre essa ação do Saberes Indígenas na Escola, oferecido, já está teve 3 edições desse curso Saberes Indígenas, curso de formação continuada, Saberes Indígenas na Escola, aqui no Rio Grande do Norte. Já está na 3ª edição, que foi finalizada, é um curso de formação continuada para professores indígenas, e FRN e MEC, né, uma parceria muito importante e que tem contribuído muito para que os professores indígenas do Rio Grande do Norte possam avançar nessa construção da educação escolar indígena. E, como o Flávio aí, né, está falando, contribui também para que os professores possam, a partir daí, se inserir, né, na participação desses conselhos e até da criação de conselhos nas cidades que ainda não tenham, né, conselhos específicos para a educação escolar indígena. Alguém gostaria de comentar? Queria só dizer que lá na Georgina Altina, em São Gonçalo, esse processo foi muito importante, porque isso articulou basicamente os professores, né, a roda de saberes entre a comunidade também, entre o conselho, e isso gerou uma cartilha depois, né. Então, essa cartilha ela vai ser utilizada posteriormente. E é uma cartilha que revela muito da organização da própria comunidade, dos saberes que essa comunidade tem. Você pega desde os saberes que são ligados ao artesanato, aos saberes que são ligados à caça e à culinária, e como esses saberes eles podem ser trabalhados na escola, né? Então, para a gente foi muito importante lá, e a gente está, inclusive, na construção do PPI, discutindo um pouco essa roda de saberes que o IF promoveu. Eu participei, comecei a participar dos saberes indígenas lá na comunidade de Itapará. Foi uma pena que não consegui terminar, porque na época eu morava em Apodi e vocês não imaginam a distância que é de Apodi para Macaíba, né? Então, no final faltou como vir, né? Então eu desisti numa parte do curso, mas eu conheço os planos de elaboração da cartilha, porque participei, não é, dos primeiros encontros. Eu não lembro se foi na primeira ou na segunda edição do curso, mas eu participei de algumas aulas. Ação muito importante, né? A ação dos saberes indígenas tem contribuído muito, inclusive para a produção, né, como o José Ricardo bem lembrou, para a produção aí de materiais didáticos e paradidáticos, que estão sendo utilizados nas escolas indígenas, né, em todas as cidades que temos, que as aldeias estão ali. É algo que nós temos lutado para que continue, que mais professores indígenas possam passar por essa formação, né, e os que já vêm acompanhando o curso consigam aí se inserir e contribuir, né, para essa formação que é muito importante. Gratidão, né, ao Reginaldo, ao José Ricardo, à companheira Mônica, por essas contribuições muito importantes. Eu gostaria de pedir agora que vocês deixassem, né, as considerações finais. Nós
aprendemos muito, espero, né, que todos que nos acompanharam, e pelos comentários nós percebemos, né, que foi riquíssima a troca de experiência, que vocês possam aí se despedir, né, daqueles que estão aqui nos acompanhando. Começando pela Mônica. Microfone, Mônica. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do curso, ao pessoal que nos assistiu. Eu aprendi muito, sempre aprendo muito quando participo. Aprendo mais do que o que ensino. E vou levando, com certeza, uma bagagem de conhecimentos de Canindé e de José Ricardo, né? E de Luiz, para as minhas futuras práticas. Gostaria demais de agradecer o convite, acho que foi uma troca muito interessante, acho que a gente sempre caminha junto, né? Estar junto talvez um dos princípios de ser indígena é o estar em coletivo, é o se articular, é o lutar junto, é o dar as mãos e etc. Eu gostaria de fazer um convite a todo mundo para participar. Eu vou estar no dia 26 ao dia 29, no Quilombo Artístico Pedagógico, dentro de um evento chamado Dona Ruth, Festival de Teatro Negro de São Paulo. É um festival que é organizado pelo Itaú Cultural, pelo SESC e pela Prefeitura de São Paulo. E dentro desse festival a gente tem várias performances e várias rodas de conversas e formações que são chamadas de quilombos artísticos pedagógicos. Nesse quilombo eu vou estar num que se chama Pedagogias da Abundância, junto com a Joyce Jane de São Paulo e a Tatiana Henrique do Rio de Janeiro. Então a gente vai estar discutindo um pouco essas pedagogias dissidentes e essas pedagogias contracoloniais. Isso vai acontecer do dia 26 ao dia 29, online e gratuito pelo SESC Interlagos e pela Prefeitura de São Paulo. Pronto. Então, Pronto. Então, no caso também, né, eu queria agradecer pelo convite, né, agradecer por esse momento, né, por essa roda de conversa, e que realmente aqui a gente, né, entra com a intenção de contribuir. Muitas vezes a gente sai, né, realmente com uma bagagem muito mais maior do que aquela que a gente traz, né? Então a troca de experiência foi muito boa, né? Agradeço o pessoal também que está aqui no chat, nos comentários, né, que também enriquecem esse momento, né, através das perguntas. E como o Ricardo, né, eu também deixo aqui um convite, né, não tenho ainda a data precisa, mas daqui para o final do mês, eu acredito talvez na próxima, na última semana, né, eu vou estar defendendo a minha dissertação de mestrado, né, intitulada A Caça como Ferramenta de Autoafirmação Étnica do Meu Povo, onde eu utilizo a caça como essa ferramenta de afirmação étnica. Então, deixo aqui o convite, né? Meu Instagram é Reginaldo Canindé, né? Então, possam me seguir lá, que aí a gente vai estar fazendo essa divulgação. Mas agradecer também a Júlia, né? Que não está aqui, mas é uma ponte desse processo. A gente também está em alguns eventos, né? Participando. E, no mais, agradecer, e a gente está aberto, né? Para alguns convites, para algumas conversas. Esse bate-papo a gente aprende muito, né? E também compartilha as nossas experiências. Muito, muito obrigado pela contribuição de vocês. Estou muito feliz. Também gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui juntamente com os parentes fazendo essa mediação. Faltou, né, infelizmente, a presença do companheiro Cleverson, né, com suas contribuições, mas sei que em outro momento, né, ele possa estar contribuindo conosco nesse assunto que é muito importante, que é um desafio no estado do Rio Grande do Norte, fazer essa educação específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, que é a educação escolar indígena. Fazer essa ponte com a educação indígena, educação escolar indígena, temática indígena. E eu costumo falar que educação escolar indígena não apenas se faz, ela se vive. Então, todos aqueles que estão inseridos nesse desafio, todos aqueles que estão inseridos nesse contexto, indígenas que lutam para que seus direitos, suas especificidades sejam respeitadas, eles vivem essa educação
escolar indígena. Eles fazem ela, ao mesmo tempo, reescrevendo essa história. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam até esse momento, né? Tivemos aí 2 horas, praticamente, de live, de atividade, foi bem puxado, mas percebi que a interação foi constante a todo momento. Nossa gratidão a todos que organizam esse curso, né, muito importante para quebra de estereótipos e para a visibilidade dos povos indígenas. Até.